da medicina tradicional chinesa. A arte da medicina tradicional chinesa tem as suas raízes num passado remoto. Embarquei numa viagem até à longínqua província de Yunnan, em busca do evasivo Qi, a misteriosa energia da vida. Até que ponto o conhecimento ancestral sobreviveu até hoje? Jinghong, a cidade do amanhecer. Mesmo no inverno, sopra aqui uma cálida brisa subtropical. Aos 68 anos, o Dr. Yuan todas as manhãs atravessa a cidade para ir trabalhar. Representa a 7ª geração de uma família de praticantes da medicina tradicional chinesa. Sob o regime de Mao, o Dr. Yuan, tal como todos os físicos tradicionais, foi obrigado a trabalhar num hospital do Estado. Só depois das reformas económicas pôde finalmente abrir de novo um consultório privado. É preciso examinar sempre as duas mãos. A mão esquerda corresponde ao coração, fígado e rins. A direita, aos pulmões, ao baço e ao meridiano do triplo aquecedor. O pulso deve ser tomado em 3 níveis: superficial, intermédio e profundo. É assim que funciona o diagnóstico da pulsação. Onde é que lhe dói? Tenho muitas dores na minha barriga. Já antes senti o mesmo. Não sei o que é isto. Também lhe dói quando lava com água? Sim. E tenho um corrimento amarelado. Dá-lhe comichão? Tem comichão? Sim, muita. Muito bem, já sei o que é. Vai ficar melhor assim que tomar estes remédios. Mas eu tenho comichão por todo o corpo. Não se preocupe, vamos tratar disso. É uma doença de mulher, mas o seu marido também tem de tomar o remédio, senão isso não passa. É para nós os dois? Então receite mais, talvez 4 pacotes. Tenha uma boa viagem de volta à casa. Obrigada, adeus. O Dr. Yuan é médico e farmacêutico ao mesmo tempo. É ele próprio quem recolhe a maior parte dos ingredientes medicinais. Na velha China, as receitas de ervanária eram segredos de família bem guardados. E tal como manda a tradição, o filho segue-lhe os passos para um dia tomar conta da clínica da família. Há uma grande procura para estes serviços. As pontas dos dedos estão todas rosadas. É difícil de identificar. Deixa-me ver a outra. Tenho de apalpá-la também. O que vê aí? Há qualquer coisa que não está bem. Esta cor não é habitual. O que se passa? A cor das pontas dos dedos não está normal. E isso diz-lhe qual é o mal? Sim, são problemas digestivos e uma constipação. Número 32, por favor. De
onde vêm os seus doentes? De toda a China e até de países estrangeiros como a Tailândia, Myanmar ou Laos. Muitos vêm de outras províncias chinesas. Existem restrições quanto à prática da medicina tradicional na China. É preciso ter um diploma de medicina para abrir um consultório. Muitos ervanários tradicionais fazem um excelente trabalho, mas não podem abrir um consultório se não tiverem estudos da medicina. Se o fizerem, o governo considera-os uns charlatães ilegais. Na velha China, o conhecimento era transmitido de geração em geração. Quais as misturas de ervas a usar para determinados sintomas e outras coisas assim. Este conhecimento especializado não se pode encontrar em manuais de referência. Cada geração traz novos contributos. Só assim foi possível reunir uma tão enorme reserva de conhecimentos ao longo do tempo. Isto é bom para o estômago. Mastiga um pedaço, depois engole-o e garanto-lhe que a dor desaparece em 10 minutos. O maior problema atualmente é que as florestas das montanhas estão a ser devastadas. E se continuarem por este andar, muitas plantas vão acabar por se extinguir. Eu comecei a cultivar algumas destas plantas mais raras para que não desapareçam por completo, mas só isso não chega. Enquanto o Dr. Yuan descansava após um longo dia de trabalho, eu prossegui o meu caminho. Atravessámos o rio Mekong e dirigimos-nos para uma região montanhosa distante, próxima da fronteira birmanesa. É a terra de origem de uma das muitas minorias étnicas da China, os Hakka. Jiang é um deles e não se limita a cultivar chá. É senhor de conhecimentos insuperáveis acerca das plantas medicinais que crescem selvagens nesta região montanhosa. Damos o nome de tartaruga a esta raiz. É uma planta medicinal tradicional, é usada principalmente para tratar infecções do duodeno, é indicada também para a desinteria. Isto é uma árvore de alce, cura tosses, pneumonias e doenças do coração. É também um hemostático para parar as hemorragias. Pode ser usado tanto externa como internamente. E temos esta outra planta, Paxillum, o dragão que trepa pela árvore. É usada externamente para tratar torceduras, fraturas e articulações deslocadas. Esta aqui usamos-la para tratar feridas e golpes. É aplicada diretamente sobre a ferida em aberto. Vamos raspar só um bocadinho. Quando se cortar, pode estancar o sangue, polvilhando toda a ferida com este pó. Só deve ser usado externamente, nunca deve ser ingerido. Há numerosas aplicações medicinais para os ramos e cascas de árvores. Veja esta mistura, por exemplo. Estes pedaços vêm de árvores diferentes. Os ingredientes ativos encontram-se por toda a floresta. Verificamos que esta mistura é extremamente eficaz no tratamento de homens com problemas de impotência. A taxa de êxito é excelente.
Após tomarem este medicamento, 3/4 dos doentes conseguem ter uma ereção, estão de novo em forma. Prepara-se da seguinte maneira. Toma-se uma porção da mistura e corta-se em pequenos pedaços. Ferve-se tudo em água até amaciar e formar um caldo. Só então está pronto, e não antes. Depois de se deixar macerar, bebe-se em pequenos golos como um chá. O sabor não é particularmente intenso, mas o efeito é soberbo, e isto ajuda mesmo. Na China, a população das montanhas tem fama de ser supersticiosa. O nosso inspetor do gabinete de propaganda não ficou propriamente muito feliz por querermos filmar aqui. Mas um dos curandeiros locais é uma autêntica luminária, Yan Nanchuo. Até ossos partidos ele consegue curar com plantas medicinais e usa ainda as antigas fórmulas mágicas dos xamãs como auxiliares do processo de cura. Está a doer? Sim, um pouco. Agora vamos aplicar uma compressa de ervas. O que faz depois de ver a radiografia? A radiografia mostra-me onde e como o osso está partido. A seguir tenho de repô-lo na posição correta e colocar uma tala. Depois trato do inchaço com uma compressa de ervas medicinais que auxiliam na cura. E para começar, é assim. O meu avô ensinou-me, mas há registros escritos. Temos, por exemplo, um livro nos textos dos Dai. Contém muitas receitas de ervanária, as proporções de mistura dos ingredientes e como devem ser aplicados. Os Dai escreveram tudo isso. É uma espécie de manual do utilizador. Este conhecimento deve ser utilizado com um coração puro. É preciso uma consciência limpa para continuar a desenvolver o que o meu avô levou uma vida inteira a recolher e a documentar. Deixou-nos o trabalho de toda a sua vida para que continuássemos a fazê-lo progredir. E como veem, vamos prosseguindo esse trabalho. Vemos aqui um fémur partido. Foi num acidente de trânsito. Eu ia na caixa de um caminhão em cima da carga. O caminhão começou a derrapar e, como a carga não estava bem presa, eu caí. Já consegui levar-me um pouco sozinho, está a ver? Quando cá cheguei tinha tantas dores que não me podia mexer. Pode ver na radiografia como o osso se espetava para fora. Quanto tempo vai ter de ficar aqui? Dentro de 5 semanas já devo poder voltar a andar. Ele disse 5 semanas. Na medicina ocidental teriam implantado uma placa metálica com parafusos, mas após 8 meses essa placa teria de ser retirada. Para mim isso significava 2 operações, o que seria muito mais complicado. Na medicina tradicional demora mais tempo, mas não tem de ser operado.
Temos aqui outra fratura? Não, é uma artrite. A perna está muito dormente. O joelho está inflamado e dói. Veja como está inchado. Como se relaciona isso com o Qi? É preciso abrir aquilo que é conhecido como os pontos de Qi. E então o Qi pode voltar a fluir livremente. Onde é que o Qi está bloqueado? Nas articulações. Com as mãos, ele estimula a circulação do Qi. hai mà chỉ có dòng mì của đồ cây củ thù đi còn để mà bài hú củ số để mắt tấm tiếng in luôn tổng cũng mất chiều thời chiều hai đó. Os Dai são budistas devotos. Não é só o médico. Também os deuses e os espíritos são convocados para ajudar à cura do corpo e da alma. Há oferendas rituais que são consagradas em pequenos altares, um por cada paciente. Provérbio chinês que diz: bebe-se chá para esquecer o ruído do mundo. Pequim, a velha capital imperial, de tão mudada está quase irreconhecível. Apanhei um táxi para a zona ocidental da cidade. Até ao famoso hospital de Guananmen, um dos poucos sítios onde a medicina tradicional chinesa é objeto de um sistemático trabalho de investigação e desenvolvimento. Mais de 10.000 espécies diferentes de plantas e de outros agentes terapêuticos naturais encontram-se armazenados no piso térreo. Para cada paciente é preparado um remédio personalizado. Quatro pisos acima encontra-se o departamento de acupuntura. O Dr. Wang trabalha aqui há 20 anos e é um dos mais experientes especialistas nesta área. As instalações mal chegam para o fluxo diário de pacientes que ali se dirigem.
Olá, doutor. Olá. Qual é o problema? Dores de cabeça, de nervos. Há quanto tempo? Já há alguns anos. Será devido aos seus hábitos de sono ou sobrecarga de trabalho e stress? Sinto-me muitas vezes cansada e nervosa e depois vêm estas terríveis dores de cabeça, ou quando trabalho durante a noite. Passa muito tempo na internet? Pois é isso mesmo. Podemos tratar o problema pela acupuntura, vai ficar boa. Onde é que dói exatamente? Aqui do lado esquerdo. Em mais algum sítio? Nas têmporas, talvez? Começa sempre aqui e desloca-se para o lado esquerdo à medida que vai ficando mais forte. E aqui também dói? E aqui? Sim, na fonte esquerda e em volta dos olhos. Muito bem. Agora descontraia-se. Pode rodar-se as agulhas. Chama-se isto afinar, ou fazê-las vibrar. Assim. Fazer vibrar a agulha intensifica a sensibilidade, aumenta o efeito. A agulha precisa de chi. Quando não há chi, é preciso usar a técnica da afinação. O paciente tem de sentir conscientemente o chi, tem de se instalar uma sensação inconfundível e firme de peso, de preenchimento. Só então se podem obter bons resultados. De onde vem o chi, a força da vida? Dizemos que o chi brota deste centro, do mar da força da vida, que é o nome que damos a este ponto. O chi vai fluindo por aqui até ao meridiano do pulmão, depois até à mão, onde todos os meridianos se encontram. Daí passa por todo o corpo em circulação constante sem nunca parar. O que acontece quando deixa de fluir? Acaba-se. A vida chega ao fim. É o mesmo que se passa com o coração e a circulação do sangue. Quando o coração para, todo o sistema circulatório é interrompido e a vida termina. Até hoje ainda não conseguimos perceber ao certo porque está o sistema de meridianos construído da forma como está. É um modelo que data de há milhares de anos. O método científico não foi capaz de confirmar a existência dos meridianos. Adquirir e transmitir a sabedoria ancestral é uma tarefa exigente. Praticamos a medicina tradicional o melhor que sabemos e podemos e, efetivamente, não a questionamos porque os resultados são extraordinários. A medicina chinesa tem as suas origens há mais de 3.000 anos. Alguns dos seus princípios são difíceis de aprender de um ponto de vista ocidental. Segundo a tradição, a força da vida, conhecida como Qi, está em toda a parte. É uma energia que não se pode ver, mas com a qual se pode trabalhar. Fui até ao Instituto Nacional de Qigong para me encontrar com o Dr. San. Utilizando as suas mãos, ele consegue recolher Qi do meio ambiente, transformá-lo e voltar a libertá-lo.
Há um endurecimento no peito. Está a sentir o chi? Aí em cima? É desagradável. Está a sentir o chi da cavidade peitoral? Aí está, outra vez. Terminamos. Já se pode mexer agora? Sinto um alívio. O cinto no seu ombro estava tão apertado que o imobilizava por completo. Agora já se pode mexer outra vez. Eu não podia levantar os braços. Só conseguia até aqui. Agora de repente já me posso mexer de novo. Senti qualquer coisa enquanto ele trabalhava. Uma sensação de calor nas pontas dos meus dedos. Como se estivesse alguma coisa dentro dos meus dedos. Não faço ideia. Parece possuir capacidades espirituais especiais. Nós, as pessoas comuns, não conseguimos apreender essas coisas. Não conseguimos compreender como é que ele opera. É como se pudesse olhar para dentro do nosso corpo com olhos de raio-x. É simplesmente incrível. Incrível. Em tempos sofri de leucemia. Na altura não sabia quase nada sobre o assunto. A única coisa a fazer era esperar pela morte. No hospital não podiam fazer nada, portanto para mim só havia uma solução. Comecei a praticar Qigong. Passei 8 meses a trabalhar intensivamente para desenvolver o meu Qi. De manhã, ao levantar-me, praticava Qigong. Depois almoçava e voltava a praticar durante a tarde e tornava ainda depois de jantar a praticá-lo. Mantive este plano de treinos durante 8 meses. Depois fiquei curado, mas continuei a praticar e descobri que consegui identificar as doenças noutras pessoas. A princípio não estava seguro de mim e tinha de pedir uma confirmação, mas depois de observar cada vez mais pessoas, passei a saber com certeza quem estava doente e quem não estava. Com o tempo fui-me tornando cada vez mais confiante e exato nos meus diagnósticos. E fui continuando a desenvolver esta capacidade ao longo de muitos anos. O seu pescoço parece muito difícil de curar. A coluna cervical descaiu completamente. Isso é muito difícil de tratar. Em termos médicos, não existe nenhuma terapêutica. Não há qualquer tratamento médico para isso. Vamos puxar as vértebras para o lugar delas outra vez. Senão, em breve, qualquer movimento será doloroso. Não consegue manter a cabeça direita e os seus ombros estão presos. Tenho a certeza que também tem dores quando está deitado. Sim. Hoje vamos trabalhar sobre a sua espinha. A minha espinha? Exatamente. E também tem problemas de circulação. Precisa de ter cuidado com o seu coração. Andou a ler a minha ficha clínica? Não, não é preciso. Estou a observá-lo cuidadosamente. Isso diz-lhe tudo? Eu só posso aconselhar. Os sapatos, por favor. Tire os sapatos. Por favor, pôs a cabeça neste buraco. Pode dar-me uma almofada? Não usamos almofadas. Deite-se por cima da abertura. E as minhas mãos? Coloque-as numa posição confortável. Tem de sentir-se confortável. Vamos começar.
Agora os ombros. Terminou. Ok. Pode levantar-se. Como se sente? Faça um teste aos ombros e ao pescoço. Estão soltos, aliviados. O ensino do Qigong é muito abrangente. Primeiro trabalha-se para melhorar o corpo e fortalecer o ser humano por inteiro, mas depois vai-se mais longe. Usamos-lo para desenvolver as nossas faculdades espirituais, para tornar mais conscientes os nossos processos de raciocínio. Podemos libertar todo este grande potencial. Para além da superfície física, há uma outra vasta região, e por isso o Qigong não é apenas uma eficaz disciplina de movimentos. Pode avançar-se um passo e mudar a nossa consciência. O nível espiritual faz parte integrante do processo, abrangendo tudo. Na China é costume dizer que para tratar uma doença é preciso um grande médico, mas que manter a saúde requer um verdadeiro mestre. Há diversas maneiras de manter a saúde, mas poucos chineses ainda praticam os exercícios tradicionais de Qigong. Fazemos estes exercícios porque estimulam o corpo todo. O Qigong é muito saudável. Estes movimentos reativam todas as partes do corpo. Os gritos ativam o Qi e levam-no aos órgãos internos. É uma verdadeira massagem. Entra tudo em movimento, por dentro e por fora. É por isso que toda a gente gosta tanto disto. A única desvantagem é levar tanto tempo a fazer todos os exercícios. Mais de 1 hora é muito para algumas pessoas de mais idade, mas até essas acabam por conseguir. É pena que só se possa gritar assim tão alto aqui no parque. Se o fizéssemos no outro lado, muita gente ficaria incomodada. Por isso, só podemos praticar aqui.
Na China atual, muita gente é ainda influenciada pelos ensinamentos taoístas, onde se incluem as artes da medicina tradicional. Finalmente tive autorização para visitar um dos últimos mosteiros taoístas, ainda em atividade, bem no seio das montanhas de Wudang, uma zona envolta em lenda. Os ermitas taoístas costumavam retirar-se para aqui, já há mais de 1000 anos, em busca da harmonia entre o corpo e o espírito. O seu objetivo último era alcançarem a imortalidade. Em tempos existiram 500 mosteiros espalhados pelas montanhas de Wudang. Hoje restam apenas 6. O Palácio da Nuvem Púrpura é um deles. Desde o final dos anos 80, que as monjas estão autorizadas a realizar aqui, de novo, cerimónias religiosas. As monjas, em geral, levam uma vida solitária e dificilmente falariam comigo. Mas foi então que conheci uma chamada Chao. Mostrou-se pronta a falar do Qi e do caminho do Tao. A maneira como conduzimos a nossa vida cotidiana é crucial para manter uma boa saúde. A alimentação, o vestuário, as condições de vida, todos são fatores contributivos. Eu saio todos os dias para o meio do ar puro. Passo tempo entre as flores, debaixo das árvores e junto à água. É ao ar livre que faço os meus exercícios e que medito. Deixo tudo para trás e procuro limpar a minha mente de todos os pensamentos. Ponho de lado tudo o que é desagradável. O coração tem de ficar calmo. Pode-se meditar de pé com os braços esticados ou sentando-se na posição de lótus. O mais importante é o subconsciente. É preciso deitar fora o fluxo constante de pensamentos e tudo o que é negativo. Cada uma de nós tem o seu quarto. O meu é dedicado a todos os santos e a outras pessoas em quem acredito. E são muitas. Também tenho muitas flores. Expandem o coração e põem-nos de boa disposição. Podemos fazer a meditação diária simplesmente sentadas com as pernas cruzadas. Eu sento-me de pernas cruzadas numa posição de lótus simples. Há também uma posição de lótus intermédia e outra avançada. Quando me sento a meditar, entrelaço os polegares, dobro as mãos juntas e pôs-os sobre o umbigo. Esta posição das mãos é o chamado mudra de vida. Ou desenho um círculo com o polegar e o dedo médio. Há vários mudras, como o do destemor ou o da realização. Cada um tem o seu efeito específico, desde que a mente esteja limpa e serena. Um dos principais meridianos vem daqui de trás por cima da cabeça e desce até aqui, como um sistema circulatório ou o ciclo de um dia. O meio-dia U é bom para o coração, porque mantém o fogo a arder baixo. Pode-se descontrair, instala-se uma sensação de extrema leveza e relaxamento.
Há um género de Kung Fu interior especialmente para mulheres. Permite alcançar uma vida longa e a iluminação. Quando o coração fica calmo, fundimos-nos com o Qi e transcendemos-nos. Entramos na fonte primordial da existência. Ao praticar Kung Fu interior, harmonizamos os órgãos internos. O caminho da mulher é diferente do que é o do homem. Primeiro, focamos toda a nossa concentração nos seios e aí armazenamos o Qi. Depois, concentramos-nos na área abdominal e vamos armazená-lo aí. Os homens procedem de maneira diferente. Não guardam a sua essência no abdômen, onde as mulheres guardam o seu Qi. Portanto, há aqui uma pequena diferença. No taoísmo, as polaridades yin e yang unem-se no ponto mais alto, no tai chi. Nada pode existir para lá do ponto mais alto. Durante séculos, os monges praticaram o tai chi para alcançarem esta harmonia. Durante muito tempo, o tai chi de Wudang foi transmitido apenas pela via de uma tradição secreta. Em criança eu era muito franzino, tinha uma constituição frágil e andava sempre doente. Na escola era sempre dos mais pequenos e fracos. Aos 14 anos os meus pais acharam que era tempo de eu me tornar independente. Mandaram-me para as montanhas de Wudang para estudar com um mestre os ensinamentos taoístas e tornar-me mais forte e mais saudável. Foi por isso que me mandaram para aqui. Praticar Tai Chi requer calma e concentração. Na cidade ou numa atmosfera febril não se pode encontrar a serenidade de coração. Há um preceito que diz: com suavidade conquistas a firmeza através do movimento com calma. Isto refere-se ao poder do Qi. Por que é que as pessoas morrem? Porque o montante original de Qi, a um determinado ponto, esgotou-se. Por que é que nós, que seguimos o caminho do Tao, vivemos mais do que outras pessoas? Porque reforçamos o nosso Qi quando praticamos artes marciais e meditação. Quando há uma presença de bastante Qi, nada nem ninguém nos pode atingir. Os nossos mortos ficam expostos no templo durante 3 dias, enquanto a alma se encaminha para o reino dos mortos. São entoados sutras e o falecido é depois trazido para aqui.
A sepultura deve ser arranjada precisamente de acordo com as regras do Feng Shui e com a posição do templo. É preciso determinar o local e a direção. O Deus do Solo tem que dar o seu consentimento antes de se rasgar o chão para a sepultura. Só então é que o falecido pode morar ali. Entramos no mosteiro e pronunciamos os nossos votos porque queremos alcançar a imortalidade. Queremos libertar-nos do eterno ciclo da reencarnação e não voltar para tornar a nascer neste mundo sob uma nova existência. Senão, poderíamos nascer outra vez sob a aparência de um porco, de um carneiro ou de um pássaro, tendo de suportar de novo a experiência do sofrimento. É isso que chamamos o eterno ciclo da reencarnação. Quando a alma deixa o corpo, existe um vazio. Só se praticarmos corretamente a meditação durante a vida é que podemos entrar no reino dos imortais. Estou de regresso a Pequim e aos prazeres do mundo. O jantar de despedida com os meus amigos é num dos melhores restaurantes da cidade. Aqui nos entregamos ao passatempo nacional preferido dos chineses, a comida. Mas na China até isso tem a ver com medicamentos. O que temos a seguir? A galinha com plantas medicinais? Tem razão, é a galinha com cogumelos de inverno, recheada com tâmaras vermelhas, bagas de espinheiro cerval e curcuma chinesa. Fortalece o sangue, bom apetite. A massa é preparada com plantas medicinais. Proporciona uma compleição delicada. É muito bom para as jovens. Força! A Nai explicou-me que também absorvemos Qi nos alimentos. Se eu seguisse todos os conselhos dela, teria uma longa vida à minha frente. E tal como diz um provérbio chinês, a vida é como o chá. Quanto mais tempo leva a sentar, melhor é o sabor. Pim Pam Pum, produção audiovisual.